Olá pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão vocês? Tudo bem? Bem, nós estamos com um programa especial, mas antes de dar prosseguimento, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que nos apoiam toda semana. E você quer fazer parte? Você quer divulgar o seu trabalho? Você quer ser entrevistado, divulgar seu livro? Você tem um espaço aqui no programa Enigmas. Entre em contato com a nossa produção. 11 3482 6381. Será um prazer recebê-lo aqui, não é mesmo? Uma honra, né? Uma honra. Eu também gostaria de convidar você aí, ó, você a assistir hoje à noite. WWECL, a Rádio da Consciência Livre. Nós estamos aí com mais um tema e também estaria hoje às 21 horas no programa Lucimara Parisi, mostrando uma novidade do Chile. Então eu conto com vocês. www.ecl.webradio com 2 os.net. Esta é às 21 horas a rádio. E você pode acessar, a Cris vai estar no www.tvgz.com.br também às 21 horas. Então você ouve e vê. É verdade, vamos ter 2 programas hoje. Mas eu tenho uma pessoa muito especial, porque é um assunto que a gente não trouxe no Enigmas nesses 5 anos ainda. Nós trouxemos uma professora de parapsicologia e, aliás, que dá aula em faculdade, hein, pessoal? Isso é muito importante porque ela é muito categorizada para estar aqui neste momento, para falar do assunto que vai falar. Estou aqui com a Adriana Borges, nossa professora em parapsicologia. Tudo bem, Adriana? Seja bem-vinda ao programa Enigmas. Que bom, obrigada pela oportunidade. Uma honra, né? Muito mim bom também. dia, Adriana. Bom dia. Gratidão por ter aceito esse convite. E é uma honra recebê-la, porque nós queremos muito saber sobre a questão da parapsicologia. É verdade. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Adriana é o seguinte. Adriana, é possível realmente, através da reprogramação mental, mudar hábitos, comportamentos e realmente criar uma realidade? Com certeza, Cris. A gente trabalha com técnicas. A parapsicologia, ela hoje eu considero uma ciência da modernidade, porque ela vai começar a estudar fenomenologia paranormal para conhecer a mente humana, entender como funciona o ser humano desde a vida intrauterina até a fase adulta. A partir disso, eu consigo, com técnicas, programar e reprogramar a mente da pessoa. Então, funciona. Funciona. Bom, então, já que funciona, como parapsicóloga e professora, né? É uma professora de faculdade, gente. Ela tem bastante conhecimento. Então, eu vou pedir umas dicas para os nossos internautas, que, afinal de contas, é mais de 1,5 milhão de acessos que nós temos na nossa página. Uma pessoa doente, como ela poderia proceder nessa reprogramação mental? Primeira coisa que a pessoa tem que trabalhar são repetições, que a gente sempre indica para todas as pessoas que nos procuram. Para o subconsciente, não existe diferença entre o real e o imaginário. Então, a partir do momento que ela se vê saudável, ela tem que trabalhar sempre dentro da crença dela. A partir disso, ela já está mudando a realidade dela. Então, as imagens criativas que são utilizadas muitas vezes nas meditações, em algumas terapias assistidas, e relaxamento é muito importante. Com certeza. Conduz e cria esta realidade de conforto, de bem-estar e saúde? Com certeza, Kátia, porque a partir do momento que eu trabalho uma visualização, o meu subconsciente não sabe se aquilo é realidade ou não. Quando eu falo para a pessoa, não pensa numa maçã, por exemplo, ela já pensou. Já pensou, é verdade. Pensou. E como dizia Einstein, né, a imaginação, às vezes, é muito mais importante do que o conhecimento. Mas, Adriana, vamos voltar aqui. Vamos dar uma sugestão. Tá. Você é que está doente nesse momento... Vamos dar uma sugestão. A professora Adriana vai dar uma sugestão para você mudar esse paradigma, porque a doença começa primeiro dentro da mente da gente, né? Dá uma sugestão de palavras repetitivas para a pessoa recuperar a sua saúde. Uma coisa que ela pode repetir, uma frase que a gente sempre usa: tenho saúde normal e perfeita. Todo o meu organismo funciona perfeitamente bem. E não é uma vez, tá, Cris? Então, a gente tem que colocar o pessoal, é assim. Quanto tempo? Existe um estudo, a ciência descobriu que o mínimo que você precisa é de 21 dias, no mínimo,
repetindo determinada afirmação, imaginação, o mínimo, daí para mais. E o tempo, assim, no dia empregado para isto? Várias horas, vários períodos, como seria? Normalmente a gente divide em 5, 6 vezes. É o tempo que foi constatado, então ela faz uma afirmação de 5 a 6 vezes por dia, no mínimo de 21 dias. É como a hipnose, que geralmente você pode até gravar a sua voz e se ouvir também perto do horário de dormir ou durante o dia? Pode. Ela pode fazer, se ela não quiser fazer as repetições, ela pode gravar com a própria voz. E também à noite funciona muito bem, porque a partir do momento que o consciente dela está dormindo, o subconsciente não dorme nunca. Então, é excelente fazer exercício para dormir também. Olha que Perfeito. maravilha. Então, você pode reprogramar sua mente e voltar à sanidade, voltar, né, à saúde, que é uma Seu coisa equilíbrio, importante, né? Que é importantíssimo. E agora, tem gente que... Eu quero programar minha mente para ficar rico. Como que faz? Eu também, vamos lá. A gente sempre coloca dentro do sistema que a gente tem que entender se existe alguma informação que atrapalha a mente da pessoa. Então, a gente faz uma análise, entende se existe alguma programação que atrapalha esse sentimento de merecimento, né? Então, assim, não existe mágica. Já ouvi falar tem Claro. a lei da atração. Então, o que a gente faz é o quê? Trabalhar para que ela acredite. A partir do momento que ela acredite, a gente também faz desbloqueios, também trabalhamos a regressão de memória para saber onde o subconsciente dela parou. Porque as pessoas têm muitas crenças irracionais. Sim. É isso que eu estou entendendo, né, Adriana? Isso, E atrapalha. qual é a pior crença irracional nesse sentido? Uma Olha, das piores aí. a pessoa tem, ou se ela está ligada, se ela é filha de pobre, que ela tem que continuar a ser pobre. Então, tem várias coisas que Achar que podem ser falar pobre é sentido. ser espiritualista, né? Algumas crenças Não ser religiosas merecedor, que podem. inclusive, né? Isso, com certeza. E aquelas coisinhas que a gente ouve na infância, né? Dinheiro é sujo. Também. São todas crenças O rico irracionais, né? sofre porque ele não pode fazer as coisas e usufruir o dinheiro. Bem, tá meio a realidade, mas a gente não Isso. pode pensar nisso, né? Mas, enfim. Não, com certeza. Então, a principal coisa que atrapalha é a crença mesmo da pessoa. Então, a partir do momento que ela acredita naquilo que ela não consegue, que não vai dar certo... E vem da infância mesmo, Adriana? Muitas vezes a gente... É da infância que surgem essas crenças? Tem as crenças colocadas pelas famílias, mas existe também, Kátia, programações de outras gerações. A gente traz programações no mínimo de 4 gerações. Olha só, hein, Olha pessoal. só. E como que faz para quebrar? Uma delas é fazendo a regressão, a repetição, a imaginação, técnicas de hipnose, tudo isso a gente trabalha para poder ajudar a pessoa. Então, eu tenho uma amiga minha que estava com câncer, e eu até quero falar isso aqui, eu achei muito interessante. Estava com câncer, ela começou o médico falou que ela não tinha Perspectiva de vida. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer repetições várias vezes ao dia e começou a assistir filmes alegres, né? Conclusão, o médico disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, porque ela estava com metástase. Nossa. E simplesmente desapareceu. Então, você veja, aí você vê o poder mental que nós temos, né, professora? Com certeza. Temos um poder mental imenso. Todas né? as doenças são psicossomáticas, todas. E isso nem sou eu que digo, várias pessoas já sabem que o que é medicina egípcia e chinesa. Eu fiz um curso de formação em linguagem do corpo. Então, toda doença tem um comportamento que vai gerar essa doença. Olha só, isso é muito Pois importante. Agora eu quero fazer uma pergunta específica para você, mudando um pouco de assunto. Professora, a hipnose, quando é feita, ela consegue retirar vícios, por exemplo, das pessoas? Sim, a gente trabalha com técnica para afastar alimentos, até para emagrecimento, Cris. Olha que legal, pessoal. Opa. Preciso fazer para emagrecimento. Mas, assim, uma coisa mais séria, um vício de droga, por exemplo. Você tem um paciente a cuja dependência queixa química é uma mesmo, dependência química. Como seria a pessoa levar muito tempo para sair desse processo? Já não é tão rápido que existe uma dependência química do corpo, né? A gente precisa trabalhar a mente dela, já é um processo. E a linha que eu trabalho precisa muito da pessoa querer. Então, a gente... A psicanálise também, sim, né? Então, mas existem possibilidades da pessoa sair do vício, sim, se ela quiser. Existe. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque existem alternativas para a pessoa, que ela não precisa estar naquele, né? Sim. E o querer O querer é poder, poder, né? né? Não tem jeito. Primeiro você tem que perguntar se a pessoa está disposta a sair, porque tem pessoas que amam fumar, amam se drogar. Infelizmente,
Olha que desvio, né? Que inversão. Mas, enfim, você está aí para isto. Eu quero muito te fazer uma pergunta. Nós vamos começar falando disso, nós vamos continuar no outro bloco. Mas, assim, a parapsicologia, ela estuda os fenômenos paranormais. Dentro da linha da espiritualidade, tem muitas pessoas que acreditam que têm o dom. Bem, todos nós temos. Mas certas pessoas, elas exageram alguma coisa, né? Então, a parapsicologia, ela tem testes nas quais você pode aplicar para entender e mostrar para esta pessoa o índice de paranormalidade. Você pode explicar um pouquinho melhor, porque eu sei que esse é o seu trabalho também. Tá. Então, Kátia, é importante a gente falar disso, porque a parapsicologia começa estudando mesmo a fenomenologia paranormal. Então, ela vai entender que intuição, telepatia, precognição. Realmente, todos nós temos esse poder. Só que, assim, uns mais, outros menos, dependendo do que é a origem. A parapsicologia, além de estudar, ela também tem testes que vão avaliar, nesse sentido, o grau de paranormalidade. Nós também trabalhamos com testes no sistema para saber o índice de cada fenômeno que ocorre com essa pessoa. É possível constatar, sim, e saber se realmente ela está falando a verdade ou não. E você aplica isso diariamente. Então, para os nossos colegas que aqui estão, que não entendem muitas coisas, que às vezes nos procuram para falar de sonhos ou qualquer outra coisa, é aplicado um teste e você tem a sua condição, a sua base científica para auxiliar essas pessoas. Sim, às vezes a pessoa é paranormal e ela se sente estranha, não entende. Tem muitas pessoas que negam esse dom. Então, através do teste, também é possível ajudar a direcionar essa mente. É possível também trabalhar para melhorar. Existe a paranormalidade treinada. Existem exercícios que podem melhorar. É possível desenvolver, né? É possível desenvolver. Todos nós temos o potencial. Eu tenho uma pergunta, antes de encerrar esse bloco. A gente vê também no meio paranormal isso, é uma coisa que eu discuto bastante com a Kátia Gaia, muita mistificação de fatos. Gostaria de saber seu ponto de vista sobre isso. Então, o que acontece é... uma questão de ego aí. Tem. Então, a gente vê que muitas vezes a pessoa vai colocar algo que ela nem está vendo, que ela nem está sentindo, para o quê? Para criar uma realidade, que as pessoas confiem nela, que as pessoas gostem. Eu acho que tem muito paranormal por aí, mas existem os paranormais sérios. Eu tenho tido a oportunidade de conviver com pessoas muito sérias nesse sentido e eu sinto grata por isso. Muito legal. Bacana, né? Olha, o interessante é que a Adriana está dizendo sobre paranormalidade, um dom. Nós não estamos falando de religião. Sim. É verdade, é verdade. Bem colocado, Kátia. Nós estamos falando de um dom. Colocado. Então, ela é uma pessoa científica, ela está escrevendo um livro sobre paranormais. Então, nós estamos falando com uma pessoa que ela faz o curso dela, ela entende bem, ela ensina, ela faz com que a pessoa se entenda através disso, porque é muito difícil. Eu sei da minha história, cada um sabe da sua. Então, as pessoas ficam muito confusas, né, Adriana? Principalmente hoje as crianças já nascem despertas na paranormalidade. Elas nascem assim, né? Fica, principalmente a criança tem como ela não sofreu a grande influência do meio, de TV, de várias coisas, ela tem muito mais facilidade até de passar pelos fenômenos. Quando ela tem consciência daquilo, é como se ela tivesse medo e quisesse bloquear. Verdade. Qual o fenômeno que você, como professora de parapsicologia, presenciou que foi mais contundente? Fenômeno mesmo. Fenômeno. Os mais comuns é mais intuição. Então, assim, às vezes coisas da pessoa falar e daqui poucos minutos acontecer. Então, isso para mim já impressionou bastante. Já impressionou bastante. Isso. Depois eu vou, no próximo bloco, a gente já está encerrando aqui, a gente vai para um próximo bloco, e nós vamos falar um pouco sobre a questão da parapsicologia dentro da ufologia. A gente volta.
com o programa Enigmas e quero convidá-los a conhecer o nosso site www.programenigmas.com.br. Através do nosso site, você tem acesso a nosso canal no YouTube, Crom TV. E lá você tem acesso a todos os nossos vídeos, que são mais de 800 vídeos. Então, aproveite e deleite-se. E você quer fazer parte da divulgação, quer divulgar o seu trabalho, quer divulgar no nosso site, fique à vontade. 11 3482 6381. E vamos Cris, lembrar é com também, você. né? Vamos lembrar também, né, Kátia Gaia? Sim. Nós estamos também na TV Puxa Geração Z, vida, né? Todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, www.tvgz.com.br. Ela está nos dando um suporte bem bacana e nós tivemos um programa bem legal, por isso que você pode também acessar todas as segundas. É verdade. Segunda e quarta, pessoal, inclusive à tarde, à noite, rádio, né? E hoje à noite estarei aí com no programa da Lucimara Parisi e na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um tema, eu e Kátia Gaia debatendo o Rasgando o Verbo, né, Kátia Gaia? Isso mesmo, que é um prazer falar sobre rasgar o verbo. A gente rasga o verbo para não rasgar o sujeito, como diz a isso aí. Cecília Meirelles, né? Bem, mas eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que você aí em casa quer saber. Hoje em dia, nós vemos no meio ufológico muita pseudos parapsicólogos, pseudos, né? Que não tem, inclusive, nem formação nem de psicologia, nem de parapsicologia, fazendo regressão via internet. Ou seja, terapia de vida passada. É possível uma pessoa regredir a outra através da internet, regredir para uma vida passada? Ó, Cris, eu vou te falar, sinceramente, eu já fiz regressão através via Skype. A partir do momento que a pessoa ela se permite, mas eu não trabalho com vida passada, eu trabalho só regressão de memória mesmo. Mas é consciente essa regressão? Isso. Ela não entra em estado profundo de... Ela relaxa, ela vai baixar a onda cerebral, sim, e ela vai entrar num transe hipnótico. Então, a pergunta é o seguinte, no meio ufológico. Essas pessoas vêm com histórias dizendo que em vidas passadas ou foram reptilianas, ou foram arcturianas, ou pleiadianas, ou seja, o que for, elas foram. No teu ponto de vista de parapsicóloga, isso é uma criação mental ou é uma realidade que ela traz? Pode haver as duas coisas, só que assim, para o subconsciente não existe diferença entre o real e o imaginário. Então, a partir do momento que ela acredita, ela pode ser o que ela quiser. Entendi. Então, se você quiser ser um réptil, um felino, você pode ser, não tem problema. Eu prefiro ser a Kátia de Gaia. Eu prefiro ser a Cris de Pascoal também, que está que ótimo. Esta é a minha vida, E a esta melhor é a existência minha é evolução. agora, né, Kátia Gaia? Exatamente. Eu prefiro contatar melhor a nossa existência querida é agora. Adriana para melhorar, para que a minha evolução seja muito melhor. Com Eu não certeza. vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. Né? Ela vai me Se dar for esse para olhar para trás para suporte. resolver e se ir para frente, tá tudo certo, né? Mas as pessoas estão olhando né? para trás e ficando lá atrás com essas identidades. Pra quê? Né? E que não está ajudando nada o processo dela nem do outro, né? Fica naquela viagem na maionese, no meu ponto de vista. Porque né? tem que ter a consciência de fato, né, Cris? Foi, que bom. Então, o que tem de bom para me ajudar, me auxiliar no meu crescimento? É verdade. Perfeito, né, Adriana? Pois é. A partir do claro. momento que eu compreendo, aquele fato não me incomoda mais. Com certeza. Então, eu posso seguir adiante. É que Muito bom. essas pessoas estão ficando presas nesses paradigmas. A gente percebe que ficam presas nisso e não dão um passo adiante para serem melhores como seres humanos, né? Agora, Kátia Eu Gaia, tenho você tem uma duas pergunta. perguntas, Mas na Eu verdade. posso fazer uma antes, rapidinha? Não, agora é a minha vez. Então faz, depois eu faço. É que assim, está dentro do link, brincadeiras à parte, é só para pegar mesmo aqui o gancho. Você fala de terapias de vidas passadas também, né? Mas não é o seu foco. É uma coisa que eu, particularmente, minha opinião, eu não acredito. Que se nos foi dado a não descobrir, por que tentar? E a gente nunca vê ninguém como um servo, uma pessoa simples. Sempre é rei. Haja rei, hein? Cleópatra, eu conheço um monte de Cleópatra, de E rainhas. Cleópatra só foram Nunca sete, vi um né? varredor de rua falar que era um varredor de rua, entendeu? Mas, desculpa, mas assim, tem fundamento? Porque, como você disse, a pessoa acredita no que quer. Também não tem influência daquele que está nos conduzindo? Ó, eu vou dizer por mim. Eu trabalho dentro da crença da pessoa.
Então, a partir do momento que ela acredita, eu tenho que entrar dentro do contexto dela para que aquilo seja real e realmente funcione. Mas é possível justificar todas as programações dela a partir da vida intrauterina até a fase atual. Eu não tenho necessidade de buscar outras vidas para que ela possa seguir em frente. Existe alguma prova contundente dentro da parapsicologia que a pessoa acessa outras vidas? Pela linha científica, existem programações, lembranças, já ocorreu. Eu fazer regressão com uma pessoa e ela me descrever fatos que aparentemente não eram dessa vida, Cris. Mas, dentro da parapsicologia científica, nós acreditamos que isso são lembranças que ela traz no DNA dos seus antepassados. Ah, entendi. É bem explicado isso, né? Porque pode ser realmente uma memória genética. Sim. Né? Fato. Bem, eu e a Adriana tivemos uma experiência juntas. Eu queria compartilhar com vocês. Conheça essa experiência. Conta aí, Adriana. Estávamos num ambiente, estudando um pouquinho sobre alguns fatos. E eu falei algumas coisas pelos meus dons, pela minha paranormalidade, intuição, sem saber o histórico do local. Na sequência, a Adriana colocou também a parte dela, né? A parte científica da parapsicologia, porque ela conhecia algumas coisas já. Foi bem interessante, né, Adriana? Foi muito bom. Então fala, me coloca aí na fogueira. Foi uma experiência numa casa e ocorriam alguns fenômenos paranormais. A Kátia, através da sua sensibilidade, né, do dom que ela possui, ela captou isso energeticamente, captou pela construção da casa, pela energia das pessoas. E o que ela colocou com relação à observação daquele local, eu pude comprovar através da análise parapsicológica. Dentro das crenças da pessoa, ela observou objetos do local. E a gente via que existia ali a programação mental. Então, ela viu um lado assim energético e eu vi um lado científico. E os dois chegaram na mesma conclusão. Que legal, né? A ciência procurando caminhar junto com a espiritualidade, eu acho isso importante. Porque, aliás, vai ser o grande upgrade, o dia que a nossa humanidade conseguir não ter mais essa guerra entre ciência e religião. Né? E, para isso, as duas precisam quebrar muitos dogmas, porque a ciência é tão dogmática quanto a religião também, né, professora? A paranormalidade independe de qualquer religião, Cris. Então, tem paranormal de todas as religiões, nós respeitamos todas, então ele não precisa ser seguidor de uma determinada linha para ele ser paranormal, isso que é o mais fascinante. Professora, a senhora dá aula em curso de pós-graduação, como a senhora nos disse, né? Isso, eu sou de uma formação de uma linha científica, que vem de Florianópolis, temos 7 filiais já no Brasil, e temos uma filial em Guararema, que é uma vez... gente, faço o convite para quem quiser conhecer parapsicologia, se conhecer, porque, acima de tudo, é um curso de autoconhecimento, uma vez ao mês, um sábado e meio domingo, para você conhecer a mente. Qual é a faculdade, o instituto de ensino que você dá? Através do IPAP, né, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, né, junto com a FAV, que dá essa licenciatura. Você é pós-graduado e tem o reconhecimento de parapsicólogo clínico também. Olha, eu vou sair do meio ufológico, que brinca, né, de parapsicólogo e que finge que sabe um monte de coisa, vai estudar. Está aqui a professora trazendo conhecimento, sabe, consciência do fato, porque a gente vê no meio ufológico, o cara começa a pesquisar, daqui a pouco ele começa a fazer hipnose em pessoas que se diziam abduzidas. E isso eu vi de monte no meio ufológico, um monte de gente que não tem categoria nenhuma, não conhece nada sobre hipnose, sobre psique humana, é preciso conhecer. Você vai colocar sua mão na mão de uma pessoa que não é profissional? Cabeça é uma coisa sagrada, né? É muito sério, não é, professora? Com certeza. Então, não é a mente, né, a mente. Na verdade. Como a mente é muito poderosa, Cris, então a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que a gente procura, né? Então, procura alguém que faça cursos em lugares reconhecidos, que tenha uma fundamentação coerente. Eu indico isso para as pessoas. Com certeza, por isso que nós trouxemos você aqui, né, doutora? Professora, fala uma coisa para a gente. Qual o telefone dessa... Você tem o telefone da... Na verdade, eu acho que a Adriana ela tem tudo no site dela e vocês podem procurar lá, né? Para não confundir com tantos números, eu acho interessante ela passar, né? Qual que é o teu site, Adriana? Meu site é o reprogramesuamente.com.br. Eu também quero colocar aqui, eu atendo junto com o pessoal do Paranormais,
que também pode fazer atendimento lá, nessa linha de... Você tem consultório lá dentro do Isso, consultório... os paranormais. Isso. Que elas mandam um beijo aí pro pessoal dos paranormais, pra né? Itália, né? Para a Itália, que é uma simpatia, esteve com a gente nessa segunda-feira passada. A do programa. Ana Luz, A Ana Luz. e a Lucia Kuma. Isso. Pessoal, muito gente boa, né? E o pessoal também virá. O E restante fico é muito do grupo. feliz, né, que tenha uma pessoa acompanhando esse trabalho de forma científica. Eu gosto muito da ciência, já te falei isso, né? Sim. Acho muito importante, porque é um dando força para o outro e também ajudando a consertar o que não está certo. Acho que é um ajudando o outro, né, professora? Com certeza, Cris. A partir do momento que a pessoa tem a possibilidade de se conhecer, ela pode se entender melhor e a gente está aqui um para ajudar o outro. A partir do momento que eu me melhoro, eu também posso ajudar o meu próximo. Com certeza, essa é a grande finalidade. Eu tenho uma perguntinha para a Adriana. A mente mente? Mente. Engana, inclusive, bastante. Viu? E a paixão? Ela realmente É um deixa a gente curto-circuito, mal? né? Não é, professora? É curto-circuito. Muito mal? Mal não, é um curto-circuito cerebral, só isso, né? Pelo menos na psicanálise. Ah, vamos falar dessas... Mas tem pessoas que estão apaixonadas e ficam bem, não fica? Ficam, com certeza. Para a psicologia, ela consegue hoje atestar um processo obsessivo? É possível detectar muitas coisas. A partir do momento que a pessoa deseja, a gente pode trabalhar. Se ela tiver um sentimento de obsessão, é possível reconhecer. É, obsessão de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado. De desencarnado para encarnado, eu não vou me colocar diante disso por a gente trabalhar a partir dessa vida só. Perfeito. Mas viu, Cátia, só para a psiquiatria reconhece obsessão espiritual hoje em dia. Sim. Já a psiquiatria, você sabe disso, que ela Sim. estudo, porque tem muito psicótico também, mas a psiquiatria ela já está reconhecendo, em alguns casos, a obsessão espiritual, né? Mas antes de terminar esse bloco aqui, que, nossa, foi Eu muito preciso rápido, que ela né? repita, é reprogramesuamente.com.br Isso, reprogramesuamente.com.br. e os paranormais é esparanormais.com. Isso. Antes de encerrar esse bloco, professora, sua mensagem, faça uma ajuda o nosso internato a fazer uma reprogramação positiva para a sua vida, para a sua saúde, para o dinheiro, porque é bom ter dinheiro, sim. Eu acho ótimo, né, Cátia? Eu Ter amo dinheiro, dinheiro. saúde, ser feliz é a coisa mais importante nessa vida, né, professora? Com certeza. A partir do momento que você tem saúde, você consegue programar todo o restante, né, que você acredita. Coloque crenças de que você é merecedor, que você pode atrair tudo que você quiser na sua vida. Uma colocação eu faço que eu acho que é importante. A partir do momento que alguém tem o que você deseja ter, ou a partir do momento que alguém é o que você gostaria de ser, você também pode. A única coisa que nos difere das outras pessoas são as nossas programações mentais. É isso aí. Eu posso, é a nossa oração bendita da nossa força infinita. É isso aí, né, pessoal? Bom, professora, gratidão. Gratidão, Honra Adriana. enorme, Adriana Borges. Obrigada. Ela está aí nos Paranormais, entra aí no site da professora. Tenho certeza, eu estou pensando seriamente em fazer o curso de parapsicologia com ela. Você também, olha que legal. Será E você do bem-vinda. meio ufológico, ó. Vai fazer um curso antes de começar a colocar a mão na cabeça dos outros, tá bom? Gratidão, pessoal. Gratidão. Eu que professora. agradeço. Honra Muito enorme. obrigada mesmo. Obrigada, Kátia. E volte Obrigada, sempre, Cris. viu? Você Obrigado tem a você. portas abertas aqui conosco. Verdade. Obrigada. Cátia Gaia, até a noite então, né, Cátia Gaia? Até a noite e aqui até a próxima semana. Isso aí, até mais, pessoal.